Oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 27 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, millennial raiz com 43 anos, e esse é o Papo de Gerações. 2026! Chegou! Finalmente, né? A gente deve estar pensando assim, nossa, elas existem ainda? Acabou o podcast? Acabou o podcast? Não, a gente estava de férias do podcast para conseguir organizar a casa, né? Eu ainda estou em processo de organização de casa e a Fê já está com a casa mais organizada que eu. Inclusive, o podcast é sobre isso. Não vou enrolar muito para falar, não, mas a gente vai começar 2026 com um tema que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, que é: e se eu ainda não sei o que eu quero para 2026? E aí eu posso trazer o porquê que esse tema surgiu, Fê? Pode, porque a gente vai fazer justamente um balanço, né? Porque eu sou aquela que eu sei tudo que eu quero para 2026. Aí eu falei para ela, mas Lu, ela falou, não, é isso mesmo que a gente precisa, desse antagonismo. Exatamente, porque a Fê, ela já tá bem mais clara do que ela quer para 2026. Foi, segundo você, né, Fê? Foi o primeiro ano que você sentou e realmente organizou a casa. O primeiro, exato, porque todos os anos eu iniciava exatamente como você tá. Agora fale. Então, não é que eu não sentei para organizar a casa, mas quando eu sentei para organizar a casa, eu não sabia onde estava a vassoura. Aí depois eu descobri que eu não sabia se eu queria que a sala fosse onde a sala é. E o lugar onde a cama estava, já também não sabia muito bem se era onde eu queria deixar. Também não sabia se eu gostava da cor rosa nas paredes, se eu pintava de azul. E aí, quando eu fui vendo, eu falei, caraca, quem sou eu? E para 2026, eu comecei com a pergunta, e eu não sei o que eu quero para 2026. Porque eu sempre soube tanto o que eu queria, que chegou um momento que eu travei e falei assim, e se tudo que eu sempre achei que eu quero pudesse ser diferente do que eu acho que é? E quando eu levei isso para minha terapeuta, ela ficou um tanto quanto confusa, não, ela ficou um tanto quanto orgulhosa e um tanto quanto curiosa, né? E eu confusa. Por quê? Ela sentiu, como terapeuta, um peso caindo das costas dela, que era o de sempre tentar provar para mim que às vezes eu achava que eu sabia o que eu queria, porque na verdade só não queria enfrentar o fato de que talvez eu tivesse que testar coisas diferentes. E aí que, conversando com ela, porque meu ano começou muito diferente de todos os anos. Eu tava na Europa. Que chique, né? Falar isso. Nossa. Que problema, né? Mas eu passei... E aí foi isso que desencadeou esses foi problemas, o meu amor francês, gente, meu misturado Deus. com... E quando eu tava na França, na verdade eu fui pra França, Amsterdã e pra Roma. E quando eu estava na França, eu conversei com os franceses sobre como era a conduta de carreira lá. E muito diferentemente da gente no Brasil, eles são pessoas têm caminhos diferentes. Então, no Brasil é esperado que você faça escola, depois você vai para a sua faculdade, e depois da faculdade você vai para onde? Você vai para o mercado de trabalho. Exato. Lá, eles têm vários caminhos diferentes. Por exemplo, existe um caminho, que é o que o meu amor francês está fazendo, que é você passa um mês estudando, um mês trabalhando, um mês estudando, um mês trabalhando. Você vai testando caminhos. E isso me fez... E trabalhando em diferentes áreas, assim? Geralmente é na mesma empresa, mas eu entendo que ou em diferentes áreas, ou é tipo assim, você estuda, aí você aplica o que você aprendeu. Aí você volta a estudar para potencializar aquilo. Então, pode ser em diferentes áreas, tipo uma espécie de trainee, mas vai depender do método, vai depender do setor. É isso que eu tô falando, não tem uma regra muito clara, vai depender do contexto. Entendi. E aí, quando eu vi isso, eu falei, nossa, como que as pessoas sobrevivem a isso? E ter ido para a França também me abalou em muitos sentidos, porque quem assiste a gente desde os últimos podcasts já sabe que a dona Ana Luísa tem uma meta muito clara, que é o quê? Comprar minha casa. Né? É impossível eu ter no meu mapa dos sonhos não ter uma fotinho de uma casa, ou de uma chavinha, E eu ainda quero, só que pela primeira vez no mundo eu fiquei assim, onde vai ser minha casa? E aí eu fiquei, uau, então quer dizer que talvez a minha casa poderia ser no interior da França? E se a minha casa... Porque eu sempre fui tão brasileira, gente, que eu até falei já isso no podcast. Eu sou aquela pessoa, cara, que eu esqueço
que a minha rua não é minha casa, então eu vou descalça receber a encomenda. Porque a rua, o chão da rua da minha casa, da calçada da minha casa, já virou extensão da minha casa. Então, para mim, isso é muito simbólico. E viajar é sempre uma coisa que eu sou como uma árvore, eu tenho as minhas raízes no chão, mas eu vou crescendo para muitos lugares. E aí, pela primeira vez, eu me questionei para onde eu queria crescer. E se parte de manter minhas raízes não seria manter a minha essência, né? Tipo, e se a casa for onde eu estiver? E aí todos esses questionamentos mexeram muito comigo. Aí, relacionamento. Eu sempre falei, não, agora eu preciso achar um homem mais velho que eu. Aí eu vou pra França, conheço um novinho. E que me trata como rainha, né? Só que ele é muito diferente de mim em muitos pontos. E aí eu comecei a falar, cara, tudo que eu sabia sobre o que eu achava que era pra mim foi mudando. Aí eu conheço brasileiros na viagem, quase casando, se juntando, aí eles falam, não, porque eu mudei de Portugal e fui para outro país, e descobri que isso é bom aqui, o que não é bom. Aí você vai comprar presunto Parma na França, 3 euros. Tudo bem, né? 3 euros convertendo pra gente é caro, 18 reais. Mas, Mas se você ganha em euro... Mas se você ganha em euro, não é assim que você Sim. pensa. E além do mais, você hoje no Brasil não compra nem mortadela por 3 reais. Vamos falar a verdade? E aí começou a cair várias fichas do tipo assim, por que que eu acho que com 27 anos eu tenho que ter certeza de que só existe casa se eu comprar um apartamento em São Paulo? Porque eu acho que só existe carreira se eu só trabalhar em São Paulo. E se eu quisesse trabalhar fora do país por um tempo e voltasse? E aí que... Gente, eu tô falando isso querendo chorar, porque pra mim é sufocante. Me sufoca até a ideia de me libertar. Até isso é sufocante pra mim. Porque eu tô acostumada com métodos e regras e clareza. E aí eu voltei pra cá, e quando eu voltei, eu comecei a fazer essa pesquisa de quem eu sou e pensar quem eu sou. Primeiro que demorou muito para cair a ficha de que eu estava no Brasil. Segundo que eu comecei a repensar todas as metas que eu tinha e eu já não sabia mais porque eu queria as metas. Por exemplo, eu estou querendo correr a meia maratona de 21 quilômetros. E semana passada eu falei para minha psicóloga, eu quero correr os 21. Mas eu acho que eu só quero correr os 21 para me lembrar que eu posso correr 21 quilômetros. Porque depois que eu bati a meta dos 21 quilômetros, eu falei para Edi, eu acho que eu vou querer voltar e continuar correndo só 5, 10 quilômetros. Falei para minha terapeuta, eu não acho que eu vou para os 42%. Ou eu não acho que eu vou para os 42 quilômetros. Porque eu já sabia que eu não queria ir para os 42. Só que eu falei para ela, não é só que eu não quero ir para os 42. Eu não acho que eu quero, tipo assim, focar e ficar correndo 21, 21, 21, 21. Eu acho que quero, tipo, se tá o momento do ano decidir que eu quero correr 21, eu vou. Se não, eu quero ficar no 5, 10, 5, 10, porque eu sou muito feliz correndo 10 km e 5 km. Eu já fico muito feliz. E quando caiu essa ficha pra mim, tipo, eu falei pra ela, eu posso só querer fazer 21 km porque eu quero lembrar que minha asma não é impeditivo de fazer 21 e voltar a correr 5, 10 km porque é o que eu realmente tenho tesão em fazer. E eu nunca falaria isso ano passado. Se eu chegasse nos 21, eu ia continuar correndo 21 e 21 e 21, porque eu queria provar para os outros que o meu pace sempre ia ser melhor nas 21. Só que eu não quero provar para os outros. Eu quero fazer a corrida porque para mim é um prazer chegar no final da corrida. Isso é muito legal, né? De você conseguir perceber que na realidade as coisas não eram só por você, né? Isso. As coisas eram muito pelos outros, né? Ou até por padrões que você criou ali, muito. Por coisas que você imaginava que as pessoas esperavam de você. Isso. E talvez as pessoas nem esperam. Muito, porque quando eu corri 5 km e 10 km, veio muita gente falar que eu era minha inspiração. Não precisei correr uma maratona para as pessoas se inspirarem no que eu fazia. Exato, exato. Porque você colocava uma régua tão alta, né? E você não dava nem tempo das pessoas dizerem algo do tipo, não, mas não é assim, não, mas é... Porque você não... Ou talvez se elas falassem algo do tipo, você nem prestava atenção. Sim, eu só ignorava. Tipo, ai, tá bom, ela tá falando isso, mas eu sei o que eu quero. E nem sabia. E aí que eu decidi normalizar a dúvida de tipo, talvez eu não saiba exatamente tudo que eu quero. E isso também vale pra música. Tipo, eu comecei a pensar assim, pô, eu não sei o que eu quero pra 2026, porque eu tenho músicas novas pra lançar, mas eu não sei se eu tô disposta a gastar o que eu já gastei no passado com elas por uma questão de metas que eu tenho que não são só essas, junto com o fato de que eu
pela primeira vez no ano, pensei, nossa, eu acho que eu quero ir pro estúdio me divertir. Isso não é um pensamento que eu ia pro estúdio para trabalhar. E não é que eu não quero trabalhar, eu quero ir pro estúdio. Eu falei, nossa, eu quero muito levar meu professor de violão, regravar algumas das minhas músicas numa versão acústica R&B, de uma maneira divertida. Como que eu faço isso? E é que é totalmente diferente de quero gravar novas músicas que tem que ter uma meta X. Não é que não tem meta, não é que não tem prazo, não é que, mas é que tira um pouco o peso, porque é uma coisa... Deixou de ser tão engessadinho, né? Sim, porque tava todo mundo, a minha professora de canto, nossa, mas você engessa tantas coisas que tá deixando de ser legal pra você fazer. E isso reflete no seu E a trabalho. gente sente isso. Eu te falei isso o ano passado. Muito. A gente sente isso. Das poucas vezes que você se desafiou, porque eu sei que era um desafio, fazer os conteúdos mais Elaborado. orgânicos, não, mas assim, mais... sim! Que ela dizia pra você que você tinha que fazer, eu sei que você fazia só por obrigação, assim, porque ela mandou fazer. Sim. Mas era muito mais gostoso. Exato. Pra gente, assim, tipo, pra mim, foi muito mais gostoso. Aquele da pera... Sim! É uma delícia! Obrigada. Sim. Porque não é... Não tem obrigação, É uma não tem delícia. compromisso. E, tipo, o ano passado, é engraçado isso, né? Porque talvez você diga assim, você olhe e fale assim, eu não tenho metas, mas e se eu não sei mais quem eu sou, tal. Mas eu, olhando de fora, e talvez a gente possa voltar a ter essa conversa em dezembro de 2026, eu acho que tem muito mais brilho no olhar da Ana Luísa hoje do que da Ana Luísa no final de 2025. Muito, eu tava sugada. De quando eu dizia assim... Lu, que genial, eu adorei aquele vídeo da pera e tal. Você gostou? Exato, e tipo, por que a gente precisa dos números também para aprovar o nosso conteúdo, né? Isso é uma coisa que às vezes... Por que você olha os números? Eu nem olho, eu só posto, acho lindo e pronto. Então, porque a gente tá invertendo os papéis esse ano, porque eu sou da métrica, entendeu? Eu sou do tipo, 4K, eu tô quase batendo 4K no Instagram, então eu fico todo dia, assim, aí eu fico, tem que respirar, falo, não, tá tudo bem, vai tudo certo. Mas é que assim, a minha métrica esse ano ela é muito diferente, né? Porque esse ano qualitativa. Não, ela até é um pouco quantitativa, mas não com relação a isso, não com relação à rede social, não com relação, mas com relação a negócio mesmo, sabe? Sim. Porque como boa aquariana, eu sempre comecei todo ano com a tocha. Esse vai ser meu ano. Esse ano eu piso na lua. E você tá mais tranquila, não precisa pisar na lua. Não, porque não dá, né? E eu tô nessa vibe, mas eu tô nessa vibe porque eu decidi despressionar. Mas mas eu acho que esse ano... Você tá mais realista. Eu tô muito mais realista, exato, porque eu sempre fui muito louca, porque gente. o ano começa com toda essa coisa de plano, decisão, tudo aquilo que eu meta. falo, tudo que assim, sempre faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Porque a história da meta Smart, ela nunca funcionou muito comigo, não, tá? Porque as minhas metas talvez nunca tenham sido mensuráveis. Nunca tenham sido alcançáveis. Então, eu tô com metas que estão mensuráveis, então eu tô conseguindo estabelecer, porque, gente, eu ainda estou, e até isso entra em encontro no tema de hoje, eu ainda estou criando as minhas metas. Eu estou lapidando. Então, tipo, tem uma que já tá pendurada no quadro. As outras estão em processo de lapidação. Mas eu acho que elas estão mensuráveis porque eu decidi, tipo, mensurar por coisas que eu não mensurava antes. Então, tipo assim, pra mim a meta era mensurável, tipo, tem que bater 10 mil seguidores até o final do... Aí agora a minha meta tá tipo assim, eu quero fazer 2 conteúdos de música por semana, então é uma meta. Isso já era uma meta que eu tinha colocado pra mim ano passado e eu consegui no final do ano ir batendo. Pra esse ano, inclusive, e eu não estou contabilizando ainda, porque meio que janeiro pra mim eu tô considerando um mês de estabelecimento de metas, então a partir de fevereiro que eu começo. Aí eu coloquei 2 de comunicação, acho, e 3 conteúdos da vida. E eu tava conseguindo fazer conteúdos da minha vida do ano passado, que era tipo, vídeo meu falando qualquer coisa. E os conteúdos da vida são mais pro TikTok. Tô pensando se eu vou ter coragem de colocar eles no Instagram. Que isso também é um tema da terapia. E aí eu percebi que, tipo assim, quando eu coloquei 3 conteúdos da vida, me deu uma leveza, porque é mensurável, eu percebo que são coisas que eu sou capaz de fazer, e é tipo,
Eu consigo ligar a câmera de manhã enquanto eu tô tomando café e falar, gente, aconteceu tal coisa. Pra mim isso é muito mais realista do que se eu tivesse falado 3 conteúdos, sei lá, falando sobre casando música com comunicação, sei lá, qualquer coisa, entende? Como você se obrigava a fazer anteriormente, né? Sim, tipo, eu acho que isso vale, né, Fê? Isso de tornar uma métrica mensurável é tornar... Porque a gente só não quer tornar uma meta mensurável, talvez porque a gente está criando algo absurdo. Não, exato, e era exatamente isso. Então, assim, eu acho que quando eu falo para você, até quando a gente sentou para conversar semana passada, e eu falei, eu tô muito diferente esse ano, Sim. eu acho que eu tô muito diferente esse ano justamente porque eu tô muito pé no chão. Porque o que acontece? Eu procuro... E você tá produzindo bastante, né? Tipo, todo dia tem um vídeo que eu tô aceitando. Tô. Mas assim, eu procuro me cercar dentro do possível ali, né? Do que eu chamo ali da minha realidade, porque eu falo que eu criei uma realidade paralela. Então, assim, eu ouço muito podcasts de negócios, muito podcasts de pessoas que eu admiro, porque na realidade eu quero sentar na mesa com esses caras. Eu sei que eu vou sentar na mesa com esses caras um dia. Mas... A gente vai ser chamada, né, pro programa do Joel J. Não, do Caio Carneiro. E ele vai dizer, Fê, Lu, conta pra gente, como vocês fizeram isso? Olha que lindo! Olha, eu fico até arrepiada. Enfim, mas eu... Mano, a gente devia muito mandar uns e-mails, né, pra eles. Tá, vai, vamos, volta. E assim, como eu vivo isso, assim, e vivo muito mesmo, assim, de entrar no carro e tá lá tocando já o podcast, tá? Assim, começo o ano, esse ano eu vou faturar 100 milhões de reais. Só que aí, tipo, você esquece que às vezes vai ter o cansaço, vai ter a vida. Só, tipo, aí traz pra realidade, você já faturou 1 milhão? Então vamos voltar, filha? Tipo, qual o caminho para faturar 1 milhão? Se fatura 100, começar para 150? Se fatura 150 para 200? Entende? Então, acho que eu tô mais pé no chão hoje por conta disso. E aí eu sentei e eu consegui planilhar tudo, consegui puxar todo o meu faturamento de 2025, mês a mês, todos os serviços que eu realizei, tudo que eu fiz, todos os meus ganhos, até com o digital. Como que foi isso? Onde eu preciso focar esse ano? Qual é a meta desse ano? O que eu tô indo buscar? Teve estratégia. Mas nunca teve. Acho que é por isso que eu tô assim. E aí eu acho que isso entra um pouco uma sensação de dever cumprido. Isso é muito legal. E eu acho que isso entra um pouco em como eu estou tentando fazer, porque já que a Fê já conseguiu, como eu estou tentando fazer para chegar nesse ponto, que é, você fez um exercício, que é o exercício que quem está aí perdido em casa porque não sabe o que vai fazer em 2026, tem que fazer. Bom, o primeiro exercício é aceitar que tudo bem, às vezes você está num momento de transição, e momentos de transição são nebulosos. Exato, e assim, eu acho que nessa hora não existe certo ou errado, e a gente não tá aqui para apontar, eu não tô aqui para apontar para você para dizer, olha, já fiz mais do que você, né? Exato. Não é isso, é pelo contrário, é só para te dizer assim, durante muito tempo, na realidade, durante 40 anos da minha vida, eu estive aí. Sim. Sabe? Então, assim, hoje eu falo de um lugar que é parte do processo. E talvez não saber. E eu precisasse inverter o processo para conseguir Exato. ver. Eu concordo 100%. E aí, você falou de um negócio que eu achei muito legal, que a Fê trouxe, que é, para a gente criar metas legais para um ano, a gente vai ter que olhar para o passado. E uma das coisas que eu fiz na minha viagem foi elencar tudo que deu certo no meu ano. Porque a primeira coisa que você precisa reconhecer. Se você não reconhece, se você já está começando 2026 e nem reconheceu o que você fez em 2025, sinto muito. E mas o que você acabou de fazer aqui? O que você reconheceu? Me reconheci. Eu nem lembro o que eu reconheci. Como não? Que você já tinha trazido todas as métricas. Sim, uma das coisas que eu me reconheci foi que ano passado, todas as tendências do ano para 2026, eu já tinha trazido para o time praticamente todas no ano passado. E só usando fontes boas, porque eu fui para um treinamento do time de beleza, né? E o meu time, a gente tem um salão de beleza, então eu tinha falado tudo ano passado, e no treinamento que eu tive esse ano, a pessoa que treinou a gente trouxe todas as fontes que eu uso, trouxe todos os dados que eu uso, e tinham coisas que ela ia falar que eu falava, ela vai falar isso, e ela falou. Então me deu a certeza da minha competência profissional em termos de pesquisa, que era um negócio que às vezes eu desconfiava.
E o meu TCC inteiro foi em cima de beleza, não sei se eu já te falei isso. Não. O meu TCC foi sobre orgulho e culpa no consumo de cosméticos sustentáveis. Olha. É uma coisa muito X. Eu nem sei como sobreviver ao meu TCC. E aí o que eu acho, gente, é que reconhecer o que deu certo vai te dar um ponto de partida. E reconhecer o que deu errado também te dá um ponto de partida, que é muito difícil. Ai, mas é difícil. E até para quem é amigo do ChatGPT e usa muito ele no trabalho, como eu e a Fê, o ChatGPT é um ótimo tapa na cara. Às vezes eu viro pro chat e falo, o que você acha que eu errei? E aí ele fala, nossa, a sua insegurança, ou você fez coisas muito amplas, ou coisas muito X. Então tudo isso é muito importante, assim. Porque o não saber é um espaço muito fértil. Mas ele só é um espaço fértil se você souber onde minimamente você tá. E eu ia dizer agora também que essa coisa do olhar, né? Olhar para trás, eu acho que eu aprendi com você. Então você fala assim, mas eu desaprendi, mas eu não sei. Não sei. Eu não acho que você tenha desaprendido. Acho que é só uma fase. Sim, E pode ser. que de jeito nenhum. Porque você nunca vai conseguir fazer o que eu fiz durante muito tempo, que era colocar as frustrações para baixo do tapete, sabe? Ai, não, porque eu me engulo por elas depois. Exato, e eu não. Não era para ser, pronto. E aí, segui adiante. Não, mas o ano passado eu ia faturar 100 milhões, não faturei, pois esse ano agora eu vou faturar 120. Vamos. Era assim, Que louca, engraçado. totalmente louca. Mas eu acho que, tipo, é a sua curva de evolução. Porque talvez você tenha muito isso. Quando você quer muito algo, você se permite viver aquilo. Então, a sua curva de evolução foi muito rápida, né? Tipo, você é uma pessoa completamente diferente que você era ano passado. É muito nítido. Pra mim, que estou de perto vendo a sua evolução, é bizarro. Mas foi porque o ano passado eu me Você se jogou na fogueira no bom permiti sentido. aprender. Muito. E eu acho que o ano passado eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Que foi dizer, eu não tô sabendo lidar. Eu não tô sabendo, porque eu sempre soube tudo. Pediu ajuda. Eu sempre soube tudo. Isso que você trouxe é muito bonito, Fê. Eu acho que isso também até entra em uma das outras coisas para quem ainda não sabe o que vai fazer em 2026. Às vezes você precisa de apoio de outras pessoas para te reconhecer. Com toda certeza. O que você acha que eu posso melhorar? O que você acha que eu já sou bom? Tipo, o que você faria? Isso é também para quem trabalha e gosta de criar coisas do tipo... Você já perguntou pro seu público? Isso é uma coisa que eu fiz hoje. Abri uma caixinha de pergunta para as pessoas o que elas querem ver. Aí, tipo, mano, falaram ver meus cachorros. Eu achei muito engraçado que, tipo, eu sei que o Dillon é um charme mesmo, mas, tipo, eu não imaginava que o Nick Dillon era tão estrela assim. Tipo, e é engraçado, sabe? Tipo, já te falei que a Manuela é. Muito. A Manu, eu adoro a Manu, velho. Inclusive, eu tive ideia de conteúdo, já te falei, né? De verdade. Não falou qual é o conteúdo, mas eu vou falou que teve falar, uma ideia. eu vou usar o pedido da Manu, da sua cachorra, sobre frizz, pra falar das linhas de fisiodose. É porque ela tem muito frizz, né, coitada? Nossa, mas achei genial. A gente vai conseguir trabalhar isso de uma maneira muito interessante. E até pensei em tentar ver uma parceria, depois eu explico. Aí, vamos lá. Outra coisa, que isso foi de padrão emocional. Tipo, a gente quer muito falar da meta, mas será que a gente fala sobre como a gente realmente se sente diante das metas que a gente traça? Ou seja, eu tenho a meta de ir pra academia, sabe, 6 vezes na semana. Você gosta da academia? Porque se você não gosta de ir pra academia, eu não tô falando que é pra você abandonar, tá? Porque eu acho que todo mundo tem que fazer academia, independentemente do que você faz, porque a academia fortalece pra corrida, fortalece pra dança. Não, e a saúde, gente, precisa, porque vai chegar ao fim da vida, a gente tem que conseguir sentar e levantar sem ajuda. Então só que, precisa tipo assim, fazer academia. Às vezes, você prefere pilates. Então, tipo, do que adianta você estar fazendo academia se você só faz academia e você odeia academia? Será que você não... Às vezes você prefere aula coletiva. Então, será que você não deveria estar numa aula coletiva na sua academia? Será que... Não, tipo assim, como você se sentiu? Porque se você não se sentir em paz puxando ferro durante 6 dias da semana, talvez você vai puxar ferro 3 dias da semana e os outros 3 você vai fazer corrida, dança, bike, yoga. E alguns desses recursos vão estar na sua academia, outros recursos vão estar na rua, do tipo colocar um tênis e sair correndo. Às vezes o recurso vai estar numa aula online vendo uma dança. Eu já vi pessoas que fazem yoga online. Então, do tipo assim, você se sentiu em paz? E
Em quais coisas que você fez no ano passado, ou no ano retrasado, ou nos últimos anos, que você se sentiu mais eu? E quais coisas que você se sente muito você quando você faz, mas você raramente faz? Tipo, Ana, eu sempre me sinto muito eu quando eu tô na cozinha. Será que esse não é um ano de fazer um curso de culinária? Ai, Ana, eu me sinto muito eu quando eu tô, sei lá, lendo livros de ação. Então, será que, tipo, na sua meta de leitura, você não deveria colocar mais livros de entretenimento de ação? Porque eu acho que uma coisa que muita gente falha na leitura é que eles querem começar lendo coisas que eles odeiam. E eu sinto que pessoas que começam lendo que gostam, naturalmente vão migrando para outras coisas que engrandecem. Porque você, pegando gosto por leitura, vai começar a ficar curioso sobre temas. E temas vão te levando para vários universos. Eu vou falar uma coisa que funciona pra mim, né? Uma coisa que funciona muito pra mim é trazer pro micro, no sentido de o que precisa ser feito para alguma coisa. Então, assim, eu tenho uma meta grande. Sim. Então, como que eu vou alcançar? O que eu posso fazer dividir em micro coisas. no mês? O que eu posso fazer na semana? E o que eu posso fazer diariamente? Aí eu vou trazendo, ok, aí eu entendo que isso funciona. Mas existem coisas que precisam ser feitas. Sim. Independente de eu gostar ou não, elas precisam ser feitas. Tipo, pagar a conta de casa. Tem coisa que eu não gosto de fazer. Por exemplo, quando a gente fala de academia, eu não gosto de fazer musculação. Eu não gosto. Só que se eu não fizer musculação, eu não consigo correr. E eu gosto de correr. Entendeu? Se eu não fizer musculação, eu não consigo fazer aula na Velocity. Eu gosto de fazer aula na Velocity. Ah, é? Eu consegui a mais nova cliente da Velocity de Altos Então, Pinos. o que acontece? Na minha cabeça funciona assim. Eu tô fazendo a musculação, que é chato pra caramba. Não tem um dia que eu acorde e diga, nossa, que legal, vou pra academia fazer musculação. Não existe. Mas tem os dias que você pensa, vou pra Velocity. Não, eu só vou porque eu determinei assim. Treinou 5 dias na semana, você pode ir na Velocity. É uma recompensa. E isso é muito que eu fiz comigo mesma. Isso que você falou é uma das coisas que eu também ia sugerir pra vocês. Recompensas. Primeiro, uma das minhas metas esse ano, você vai ficar chocado com essa meta. É dormir. Sabia que eu tô dormindo 8 horas por dia? Ah, não, aí você não me inveja. Não, aí tá demais. Hoje talvez não dê, mas assim... Para de criar inveja. Eu tô dormindo 9h30 da noite. Você tá criando inveja, porque tem dia que eu não consigo chegar em casa antes das 9h15. Para de me dar inveja, mas você pode ficar orgulhosa do meu sono de 7 horas por noite, perfeito. Pelo menos, já é um começo. Nossa, perfeito. Tem dia que eu tô dormindo até mais, tipo, hoje eu me permiti dormir, pasmem, 8h30. Por favor, se orgulha. Só aumentam as nossas sinapses. Porque eu descobri a quantidade de burrice que eu ia ter, descobri que os meus músculos não iam se desenvolver direito, que isso estava impactando na forma como eu tratava as pessoas. E aí eu falei, minha meta é dormir. Quando a minha psicóloga viu isso, ela quase se jogou na parede, assim, de orgulho. A Edilene nunca foi tão feliz quanto quando ela ouviu que a paciente psicológica dela, que toma remédio para ansiedade, vai dormir. Tipo assim, nossa, Ana Luísa, eu precisei de 5 anos com você de terapia para você entender que dormir era importante. Tá de parabéns, hein? Puta que pariu. Ela falou, valeu até o aumento que ela deu para mim na consulta do ano. E o reajuste anual valeu super aqui. Aí ela fala assim, e eu falei para ela, cara, isso é uma coisa que, tipo, básica, mas que faz toda a diferença, assim. E e aí o que eu penso, qual é a minha recompensa? São pequenas recompensas que eu vou me dando, entendeu? Criar processos de recompensa. Se eu dormir, quando eu durmo bem, assim, eu me permito ter... É muito louco isso, mas, por exemplo, crio rituais matinais e penso assim, eu parei de me culpar e comecei a criar o dormir mais como um orgulho. Não sei explicar pra mim. Não sei explicar isso pros outros. Mas eu antes me culpava por ter dormido demais. Agora eu falo, nossa, Ana... Preciso acordar, preciso produzir, preciso ler 10 páginas por dia, preciso não sei o quê, antes das 4 da manhã. Nossa, pensa, Ana, agora você vai conseguir fixar o conteúdo que você teve ontem. Ou você vai conseguir tratar as pessoas bem. Juro, parece ridículo, mas eu comecei a atrelar isso a uma recompensa positiva. Uma outra coisa, quero acordar cedo, mas tenho dificuldade mesmo dormindo 8 horas. Eu criei um setupzinho da minha manhã. Então, eu comprei pra mim uma xicrinha transparente, um copinho transparente, uma luzinha, uma luminária,
uma vela com aroma que eu queria para criar um ritual em cima de algo, e a minha recompensa é a sensação gostosa que eu tenho de estar tomando um cafezinho que eu gosto, com a minha velinha do cheiro que eu gosto. Então, tipo, quando eu vejo tudo ali bonitinho, sabe, dá até uma alegriazinha. Então também tem isso, tipo, quais são as pequenas recompensas ou prazeres que você atrela ao momento que E você acho que precisa. a gente entender também como a gente funciona, né? Muito. Como a gente funciona no sentido daquilo que vai fazer sentido pra gente. Sim, que é o Eu que vou você trazer falou um pra mim exemplo. ano passado da Manu City, que eu falei pra você. Você falou, Lu, mas ninguém precisa ser a Manu City, as pessoas podem fazer o que a Manu City faz às 6 da manhã, ninguém precisa Exato. acordar às 4 da manhã que nem ela pra fazer. E outra, assim, eu vou dar um exemplo aqui do meu pai, né? Meu pai é um cara, gente, que eu admiro pra caramba, assim, porque ele é muito engraçado. Adoro. Não, meu pai vai fazer 70 anos e ele tá preocupado porque ele leu. É isso que faz sentido pra ele, né? Quando ele lê uma coisa, meu pai é muito nerd, assim, e aí quando ele... Adoramos o pai da Fê, isso é coração coreano, gente, tô fazendo coração coreano para o pai da Fê. E quando ele lê alguma coisa assim, então... É um embasamento científico, não sou eu que estou falando, não é você que está falando, não. Ele leu, é científico, é comprovado. Se é comprovado, ele vai. Dormir faz com que aumentem as sinapses dele e diminui o risco de Alzheimer. Então, ele precisa dormir mais. Nossa, meu pai era um diminui o cara... risco de Alzheimer? Sim, porque aumenta as sinapses, né? Ai, Deus, que bom, tô salvando minha memória. Por isso que eu tava tão esquecida. E meu pai, assim, tipo, era um cara que dormia 3 horas, 4 horas por noite. Ai, tava bom. Nossa, não, mas eu tô ótimo, dormi... E não era normal. Não é mesmo, nem pra mim. E agora, ele dorme. Ele vem todo orgulhoso contra a filha, dormir 7 horas. Nossa, eu vou ligar pro seu pai pra falar quando eu Filha, dormir. Exato. E o meu relógio me fala, seu sono foi uma porcaria, seu sono foi maravilhoso. Seu sono... E de coisas... mas cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Esses dias eu escutei um podcast muito bom. E o Felipe Tito falou assim, alguém perguntou pra ele assim, você tirou o anel? Que diz que tem um anel que faz a mesma coisa que o relógio, né? Ele tá ficando maluco. Não tem um anel? Tem. E o anel, inclusive, diz quando você vai ficar doente. É bizarro. Não. Aí ele falou assim, eu tirei aquele negócio. Porque o que acontecia comigo? Eu acordava de manhã, olhava e falava, hoje eu arrasei. Olha como eu tô bem. Nossa, eu tô me sentindo super disposto. Hoje vai ser um dia incrível. E o anel falava que tava Aí o anel falava que meu sono foi uma merda. Que... Ai, mas isso acontece que não sei o quê, que não sei o Mas que lá. o anel acertou muito comigo, por enquanto. Mas ele falou assim, que aí ele ficava sugestionado. Aí na hora ele começava a se sentir péssimo, ele começava a ficar muito cansado. Tudo que ele estava sentindo de bom, vinha de ruim. Nossa, mas é... Tipo, pela cabeça, sabe? Então, cuidado. Mas enfim. Aí, olha só, gente. Olha a história do meu pai agora. Ele também leu uma pesquisa comprovada lá, que... você precisa trabalhar ambos os lados do cérebro. Criatividade e racional. Exato, só que você precisa estimular isso. Sim. E você estimula isso com atividades motoras. Precisa de um papel onde ele vai escrever com a mão esquerda só numerais e com a mão direita só letras. Então, por exemplo, assim, 1, A, 2, B, Tá de brincadeira. 3, C. Porque ele leu que isso vai mantendo o ele cérebro consegue dele escrever? ativo. Meu pai é ambidestro, né? Gente, para! Ele é canhoto, só que ele nasceu numa época que canhotos não tinham vez, né? É verdade. Não tinha carteira para canhoto, não tinha tesoura para canhoto, não tinha nada Ele de teve que canhoto. se virar com a mão Então ele direita. tinha que, ele acabou desenvolvendo as duas coisas. E ele falou que ele vai fazer isso. Filha, agora eu vou fazer isso. E eu, nossa, que genial. E eu olho aquilo assim e falo, tipo, ele vai fazer 70 anos e ele tá preocupado com isso, assim, que ele vai desenvolver o cérebro dele. É maravilhoso. Eu acho muito fofo isso, porque é importante que as pessoas achem sentido em outras coisas conforme elas vão ficando mais velhas, porque tem gente que chega nos 70 e se contenta que o que fez foi o que fez, entendeu? Já deu, né? E tipo, com 70 anos, eu acho fofo quando a pessoa fala, vou começar aula de dança, ou vou aprender a cozinhar algo, porque significa que a pessoa entende que a vida continua. Eu maquiei uma pessoa, a semana passada, que estava indo na formatura do sogro. O sogro, aos 75 anos, se formou em medicina. Pisou em tudo que eu conheço agora. Demais, né? Nossa, gente, eu vou até chegar pra em casa e vou chorar. Gente, eu tô... Vai chegar em casa e dormir. Eu vou chorar depois de dormir. É mais fácil dormir depois que chora. Mas, não, para! Mas é sério, mesmo de alegria, mesmo de tristeza, eu sinto muito sono depois que eu choro, você não sente? Eu não tenho o hábito de chorar, assim. Eu tenho. Quando eu choro, eu sinto que sai 10 quilos de mim. Por que você chora com frequência?
Ai, às vezes eu me emociono, às vezes eu só tô de TPM e eu falo, chora mesmo. Eu tô menstruada, minha tetinha tá até sensível, O então... que me fez chorar só foi o cachorro, o Orelha. Ai, eu não quero falar sobre isso. Juro, eu não tô nem olhando muito sobre isso. Não. Eu nem vi o vídeo, porque se eu ver, eu vou passar Eu não mal. assisti também, pelo amor de Deus. Eu só li o que foi feito e Ó, já fiquei eu tô com vontade de estarrecida. vomitar só de falar. Não, vamos mudar de assunto. E também eu vi o vídeo um tema da moça que o cantor machucou ela. Ela tinha acabado de casar, fazia 2 meses que ela tava casada, não sei se você viu. Não. O cara batendo nela, fazendo várias paradas. Tipo, e na lua de mel ele já bateu nela. E ela conseguiu sair do casamento com 2 meses. E ela falou, e ela tá sendo usada como referência no sentido de que bom que ela não esperou estender mais, porque muitas mulheres esperam chegar 2, 3 anos. E Só que aí ela gravou, vem, aí eu fui morre. ver o vídeo, Jesus, eu fico mal, cara. Enfim. Mas enfim. E aí, cara, um negócio que eu acho muito legal e eu faço muito isso comigo, a Fê sabe, é de você criar um hábito em pouco tempo. Porque, tipo, às vezes você tem que fazer pequenos testes com você se você sustenta aquilo. Então, tipo assim, se você acha que uma rotina é pra você ou não é pra você, você consegue sustentar aquilo por 30 dias? Porque pode ser que você se sabote, pode, mas, por exemplo, uma coisa que eu percebi. Em 2 semanas que eu fiquei tentando entrar no salão mais cedo todos os dias, eu já percebi que impactou na minha criação de conteúdo de outras coisas. Então, eu já entendi que eu preciso de pelo menos 2 dias que eu vou entrar no meu trabalho mais tarde, para conseguir criar conteúdo mais cedo. Eu não consigo criar conteúdo chegando em casa depois do trabalho, depois das 5, 6, porque das 5, 6 da noite eu nem confio no que eu tô falando, entendeu? Eu fico muito cansada, retardada, eu vejo minha cama. Retardada, não, acho que não pode usar esse termo. Eu acho que ele é capacitista. Não, Peço mas não tem perdão. problema, gente. Tem problema millennials. sim! Tem millennials aqui, tá Não, tudo mas certo. eu sou da geração Z. Perdoa, gente. É um termo capacitista, sim. Eu vou pesquisar depois e eu trago pra vocês. Mas, enfim. Gente, eu não sei nem o que são termos capacitistas. São termos que podem ferir comunidades de deficientes. Então, pessoas que, por exemplo, têm saúde mental prejudicada mesmo, ou do tipo síndrome de Down, porque é um termo muito usado para se referir a pessoas que têm como é que fala? Síndromes em geral, assim, ou síndromes, ou esqueci o nome da outra, PCDs, enfim. Então eu tenho muito esse cuidado Mas tá tudo bem. Não, eu tudo bem. Eu pedi desculpas genuínas, sendo muito honesta. Mas o meu ponto é que, tipo, eu fico muito tonhona depois das 6. É um negócio que eu não consigo entender, porque meu cérebro... e se eu vejo minha cama, eu já fico tipo... Tipo, porque meu sonho é dormir... Meu sonho de vida é dormir às 8 da noite. No dia que isso acontecer, eu zerei a vida. Tipo, ter uma rotina de dormir às 8 da noite, meu sonho de princesa para o resto da vida. Mas enquanto essa vida não chega, então eu percebi que, tipo, eu tenho que inverter as coisas. Porque quando eu tô num ambiente onde eu estou sendo estimulada por outras pessoas a fazer as coisas, aí eu consigo render até mais tarde. Mas quando eu tô só eu na minha casa, e é tipo, a passou das 6, 7 da noite, é mais difícil eu conseguir render. A menos que eu madrugue. Aí quando dá 1 da manhã, não sei que caralhos que acontece, que tipo assim, das 6 até meia-noite, 6 até meia-noite e meia, eu tô uma retardada. Ai, nossa, desculpa! Eu tô uma tonhona. Das 6 até a meia-noite. Depois, é como se meu corpo falasse, já que você Já é outro decidiu ficar dia. acordada. Acho que ele fala, não, agora já é outro dia, vamos. Impressionante. A menos que a gente coloque um filme, aí eu vou dormir. Então, assim, estabelecer um hábito e uma rotina diferente e colocar pequenas metas para você relacionada a isso, para que você não se sabote. Mas isso a gente sempre falou, desde que o mundo é mundo, né, de criar pequenas metas para que você possa estabelecer pactos maiores com você. E assim, eu acho que uma coisa que fez muita diferença, tem feito muita diferença para mim, é almoçar e ter 10, 15 minutos de ociosidade ou de leitura ou de algo que me desconecta do trabalho. Porque é muito ruim a sensação de emendar o almoço em uma coisa. Especialmente porque nós almoçamos no trabalho, né? A gente não tem o hábito de sair É, para não. almoçar. Não. Então, isso compromete demais, porque você tá naquele ambiente, você não sai daquele ambiente, E né? aí parece que as pessoas, tipo assim, e quando você é da gestão, que é o meu caso, não existe hora de almoço. E no seu caso também não, porque você não tem um horário de almoço bloqueado na sua agenda. Sim. Então, tipo,
acabou de comer, acabou o almoço. E não é assim, ainda mais porque, por exemplo, eu ainda tenho muita dificuldade de comer em mais do que 15 minutos. Tem dias que eu como em menos de 10. Então, eu tô tentando melhorar isso, juro que tô evoluindo, mas tá a passos lerdos, porque eu sempre comi na pressa. Nossa, eu facilmente faria 1 hora de almoço. Facilmente. Eu percebo. Facilmente. Nossa, tanto que quando eu sei que eu não vou ter Você nem um come? tempo que eu considero mínimo ali para uma refeição, ok, eu nem almoço. Eu não consigo funcionar sem comer. Então, se eu tiver 5 minutos para comer, eu vou almoçar em 5 minutos. Nunca que eu almoço em 5 minutos. Nossa. Prefiro não comer. Assim, eu tomo uma Coca-Cola, sabe? Assim, tomo qualquer coisa ali. Ou comer uma barrinha, sei lá. Eu te invejo nesse ponto, eu não consigo. Não, mas eu não. Então, eu não consigo comer em 5 minutos. Nunca. Então, gente, aí é isso, né? Você talvez é sobre se conhecer também, porque o quanto eu comecei a perceber o quanto que às vezes eu ao longo do dia posso estar me sentindo estufada justamente por comer rápido, ou me sentir mal indisposta, porque a alimentação é muito a resposta para muita coisa. Mas será que não é mastigação? Também. Né? Mas Porque se você tá fazendo isso em 5 minutos, você não mastigou. É isso que eu quero dizer. Aí você se estufa, porque o corpo ele precisa digerir. E aí, assim, cara, de maneira geral, aí voltando pro tema. Gente, é o podcast mais aleatório que as pessoas escutam. Acho que quem gosta devaneia junto com a gente. Porque, meu Deus, a gente fala de tudo ao mesmo tempo agora, assim. Daqui a pouco eu vou entrar no... Não, mas a gente traz muito conteúdo relevante. Por favor. Inclusive, já fez seu check-up esse ano? Porque eu acho que se você tá falando comigo que você ainda não definiu suas metas para 2026, não fez seu check-up e não tem... Eu já fiz. Eu também. E não fez seu check-up como meta de 2026, por favor. Tô repondo B12. Por favor, né? Esse ano estou repondo B12. Vitamina D tava ok. E eu que vou fazer minha primeira reposição de Botox. Eu nunca fiz Botox. Ai, meu Botox tá super em dia, gente, ó. Queria que vocês vissem. Tá lindo. Eu nunca fiz, gente. Vai ser minha primeira experiência. Ai, não queria, mas a Fê gosta, eu não gosto. Enfim, aí o que acontece? Eu acho que para 2026, talvez se você ainda não tem metas claras, ou você é uma pessoa que vem evitando colocar metas para você, ou se você como eu, uma pessoa que sempre se colocou metas e não está conseguindo isso, talvez seja porque 2026 não comece com respostas, mas sim com perguntas. Talvez com escuta, talvez com uma autoescuta, talvez com conversas com pessoas que você confia. Talvez você devesse ouvir não só assim mesmo, mas testar coisas novas, para aí sim estabelecer metas, porque às vezes as metas não existem porque você já não é mais a mesma. E para mim a sensação de ter ido viajar para fora, ter mais momentos sozinhas, pegar o trem na direção errada, meu voo foi cancelado, aí o hotel, a reserva do hotel. A reserva do hotel também foi cancelada. Aí depois que o voo foi cancelado, a minha mala foi extraviada. Aí depois da mala ser extraviada, voltou uma mala, mas a outra não foi achada. Aí depois o chocolate quente. Aí eu entrei numa loja em Amsterdã que eu jurava que eu ia tomar chocolate quente, mas era uma loja de maconha. Aí... Eu tinha avisado. Então, e a Fernanda tinha me avisado, eu só queria um chocolate quente porque estava muito frio. Aí, fazia 15 anos que não nevava e eu fui pra Nantes e aí nevou. Depois de 15 anos que não nevava e aí foi por isso que o voo foi cancelado. Aí, vivi momentos maravilhosos, mas tudo isso fez eu sentir que não era mais a Ana Luísa que tinha voltado da viagem, né? E ano passado eu já vinha num processo de 90 dias de mudança e realmente, inclusive o vídeo de encerramento vai ser postado só agora. Porque os 2 últimos vídeos do ano, eu não quis fazer. Porque eu senti que eu devia a mim não fazer aqueles vídeos, que não era mais sobre... O desafio de 90 dias não era mais sobre provar nada pra ninguém. Era sobre mim. E sobre uma nova versão de Ana Luísa que estava se construindo. E eu não queria ter que ter uma prova social de nada daquilo. Eu queria viver os meus últimos 2 dias de 2025. E quando eu voltei... nada mais fazia sentido, porque já era outra Ana Luísa. Então, eu espero que vocês também se permitam perder os voos, descobrir neve, ver como a neve é, e que, na verdade, neve não com mel não tem gosto de biscoito, como eu achava que ia ter. Não tem.
E também descobri que a chuva no Coliseu faz todo mundo ficar te encarando enquanto você está caminhando em 20 mil quilômetros de Coliseu. E que o francês novinho beija melhor do que muito brasileiro, mas... E sabe, pra chegar em 2026 e falar, talvez tudo que eu achava que era uma meta e um objetivo pra mim não seja. E tá tudo bem. Então tudo bem. E através disso, você começar a realmente ser mais genuína com o que você quer. E o que você quer, às vezes, não está definido, porque na verdade não é nada daquilo que você achava. Você vai precisar testar novos caminhos e se desprender um pouco mais das regras, que é uma coisa que eu nunca fui boa também. Eu não sou boa em não seguir escopos. Eu não estou largando e abrindo mão de todos os escopos. Tem regras que estão definidas e metas que estão melhor definidas, mas é o que eu falei pra Fê, eu tô desde o início de janeiro fazendo essas metas. Elas não estão 100% definidas, sabe? Elas estão em redesenhamento constante. E aí isso tirou um pouco do peso. E elas podem permanecer assim ao longo de todo o ano. Tá tudo bem. Porque Se as você metas precisam ser revistas. Exato, exato. Né? Então eu acho que até quando eu falo assim, ai, nossa, eu comecei o ano super organizada, tal. Realmente, para mim é um ano diferente de todos os anteriores agora, mas é um ano porque eu resolvi olhar para o meu negócio de uma forma muito mais madura, então eu me sinto muito mais madura e muito mais preparada para isso agora, e Mais decidida. mais decidida. Mas assim, em termos pessoais, quando a gente fala de metas pessoais, eu acho que tá tudo bem você mudar. Eu acho que tá tudo bem você, porque a gente tá mudando o tempo todo, né? E até E no profissional também, porque nem todo mundo tá bem definido no profissional. E a gente se permite mudar, né? Isso é que é legal. E se você tá nos escutando, é porque você também é esse tipo de pessoa que se permite mudar, né? E que se permite olhar para a vida, para os problemas com carinho, sabe? Com uma forma de, tá tudo bem, vamos só resolver aqui. Senão você não ia estar procurando ajuda na internet para ouvir alguém que talvez esteja passando pela mesma coisa que você. Exato, exato. Concordo. É isso, meus amores. Esse foi o nosso primeiro episódio de 2026. Tem muitos episódios muito legais até o final do ano. A gente vai trazer vários temas e a Fê, inclusive, trouxe um planejamento de cronograma pra gente. Sim. Oi, invadindo aqui o finalzinho do podcast para dizer para vocês que, falando numa das metas que estão definidas para o meu 2026, está uma corrida muito importante ali próximo de abril, meio do ano. Hoje, domingo, já tô aqui, ó, pronta para ir correr. Às vezes, não é sobre você fazer algo super fora da caixinha, mas sim se permitir viver coisas que sempre foram seu sonho. No meu caso, é ser uma corredora. Bati essa meta ano passado e tem algumas para bater esse ano ainda dentro da corrida. Vamos comigo? Beijo! Obrigada por assistir mais um episódio de Papo de Gerações.